Gobu permanecia observando Lin Qian à distância. Ao compreender toda a situação, levou a mão à cabeça e lamentou-se, convencido de que sempre era ele quem acabava em desvantagem. No dia seguinte, Lin Qian encontrava-se sentado no trono real. À sua frente estavam a Santa Madre e Alice. Com postura firme, ele ordenou que ambas levassem parte dos moradores para as cidades e vilas do território do Império Coração de Leão, explicando a situação do novo império. Argumentou que, se dependessem apenas dos lordes, transmitindo a mensagem de forma fragmentada, muitos não aceitariam nem acreditariam na mudança. A Santa Madre respondeu prontamente, sem hesitação, afirmando que partiria imediatamente. Em seguida, ela e Alice deixaram o local para cumprir a missão. Enquanto isso, Lin Qian refletia sobre a situação. Quanto mais rápido a informação fosse divulgada, mais cedo os humanos aceitariam a nova ordem. Com isso, seria possível enviar goblins para cada cidade, iniciando processos de procriação e uma nova fase de expansão de poder. Em sua avaliação, todos os planos avançavam conforme o esperado. Restava agora verificar o rumo do futuro Império Goblin. Determinando o próximo passo, Lin Qian ativou o sistema e ordenou o início da simulação de vida. O sistema respondeu com o enredo atual. Após grande esforço, ele havia conseguido destruir a Grande Tumba e a Igreja simultaneamente, obtendo como resultado o domínio do Império Coração de Leão. Nesse contexto, a Santa Madre Kati partia para transmitir as condições de coexistência entre goblins e humanos. O efeito inicial mostrou-se ideal. Os moradores do Império, ao reconhecerem a autoridade da Santa Madre, aceitaram as propostas apresentadas. Contudo, um evento inesperado ocorreu no quarto dia. O Reino da Espada, o Reino do Trevo de 3 folhas e o Reino do Trevo de 4 folhas avançaram com suas tropas, iniciando uma cruzada contra o recém-formado Império Goblin. Diante da velocidade do ataque, Lin Qian reagiu com indignação. A chegada simultânea de 3 impérios superava suas expectativas, tornando a situação drasticamente mais grave do que havia previsto. Ao analisar as opções apresentadas pelo sistema, ele ponderou com maior clareza. Naquele ponto, restava apenas enfrentar o inimigo diretamente. Sua intenção era, ao menos, obter informações sobre as forças adversárias durante o confronto. O sistema registrou sua decisão. Diante da cruzada humana, tomado pelo orgulho, Lin Qian ordenou a abertura dos portões para a batalha. No entanto, apesar de sua força individual, enfrentar uma legião unificada de 300.000 soldados revelou-se uma tarefa impossível. Mesmo após eliminar dezenas de milhares de inimigos, todo o seu exército foi aniquilado. Assim, o recém-nascido Império Goblin teve sua queda decretada. O resumo do sistema indicava que, diante de um inimigo implacável, não houve sequer oportunidade de reação adequada. Pontuação final: 20 de 100. Recompensa: pontos de vida multiplicados por 20. Simulação de vida concluída, com progresso temporal de 4 dias. Ao receber todas aquelas informações, a expressão de Lin Qian tornou-se sombria. Em sua análise, um exército de 300.000 homens, formado pela união de 3 impérios, certamente não seria composto por combatentes comuns. Não apenas os goblins de baixo escalão seriam incapazes de conter tal força, como até mesmo unidades de elite, incluindo figuras como a Santa da Espada, poderiam não resistir aos guerreiros de alto nível inimigos. Diante disso, uma conclusão inevitável surgiu em sua mente. Seria necessário buscar auxílio além de suas forças atuais. A única alternativa viável seria entrar em contato com a antiga e poderosa raça dos dragões. Enquanto isso, no Reino da Espada, diversas figuras de autoridade estavam reunidas em um grande salão. Entre elas encontrava-se Sílfide, a Elfa do Vento, concentrada na leitura de um livro de magia. Sua presença rapidamente chamou a atenção dos reis aliados. Um deles comentou, admirado, que aquela era de fato a famosa Elfa do Vento. Outro, acomodado ao lado de uma mulher que o servia, elogiou sua beleza incomparável, afirmando que a reputação fazia jus à realidade. Em seguida, um terceiro rei declarou que as mulheres humanas não podiam sequer se comparar às elfas, exaltando sua pureza de maneira sugestiva.
Aos poucos, os comentários tornaram-se cada vez mais inadequados, revelando intenções que iam além da simples admiração. Os dois responsáveis por tais falas eram os reis dos reinos mágicos do trevo, o de 3 folhas e o de 4 folhas, conhecidos como Gilbert e Gilbert. Diante da situação, o rei do reino da espada, Edward, perdeu a paciência. Batendo com força sobre a mesa, levantou-se e exigiu respeito, declarando que Sylphid era sua professora contratada e não toleraria tamanha insolência. Sylphid, porém, manteve a calma e interveio, afirmando que não havia necessidade de preocupação. Em seguida, relembrou aos presentes que, após testemunharem sua presença, deveriam cumprir a promessa de se unir a Edward para libertar o Império Coração de Leão. Gilbert confirmou o acordo, mas aproveitou a oportunidade para insinuar um pedido inadequado, sugerindo que, já que ela nutria ódio pelos monstros da Grande Tumba, poderia oferecer alguma recompensa após a vitória. Sylphid questionou diretamente o que ele desejava. Gilbert, com um sorriso insinuante, respondeu que talvez fosse difícil manter uma conversa profunda com ela, mas que bastaria que lhe servisse um pouco de vinho. A provocação ultrapassou os limites. Edward, tomado pela fúria, golpeou a mesa com tamanha força que a quebrou, ordenando que cessassem imediatamente com a falta de respeito. Apesar disso, Gilbert apenas riu, alegando que se tratava de uma brincadeira. Gilbert, por sua vez, sugeriu encerrar a discussão e deixar o planejamento para o dia seguinte, propondo que todos bebessem. No entanto, longe dos olhares atentos, os dois irmãos iniciavam uma conversa secreta por meio de magia de telepatia. Em silêncio, arquitetavam um plano traiçoeiro: eliminar Edward durante a campanha no território do Império Coração de Leão e, em seguida, selar Sylphid. A intenção revelava ambições sombrias e cruéis, tratando a elfa como um objeto a ser dominado. De volta ao Império Goblin, a atmosfera era completamente diferente. Verônica gritava enfurecida, exigindo ser libertada. Lin Tian havia a colocado diante do portão principal, usando-a como prova viva diante dos inimigos. Ela protestava, indignada, questionando por que não havia sido simplesmente morta, em vez de ser exposta daquela forma humilhante. Sem demonstrar qualquer emoção, Lin Tian dirigiu-se aos exércitos à sua frente, desafiando-os. Questionou se realmente pretendiam lutar, lembrando que momentos antes proclamavam sua intenção de atacar o mestre da Grande Tumba. Agora, diante dele, permaneciam em silêncio. Edward, surpreso com a cena, exigiu explicações. Ele havia sido informado de que Verônica havia tomado o Império Coração de Leão. Como então os Goblins haviam assumido o controle? Gilbert respondeu que não havia presenciado diretamente a batalha nas planícies de Laia, pois sua escala era devastadora a ponto de atingir áreas a dezenas de quilômetros. Ao ver os monstros ocupando a cidade, presumiu que Verônica havia saído vitoriosa. Gilbert, pensativo, recordou-se de um detalhe crucial. Sugeriu que Lin Tian poderia ser o mesmo Goblin que havia causado problemas anteriormente na Cidade da Luz. A rapidez de seu crescimento e conquista tornava a situação ainda mais alarmante. Percebendo o risco, Edward ordenou cautela, propondo uma retirada estratégica para reavaliar a situação. No entanto, Gilbert reagiu com desprezo, incitando o ataque imediato. Para ele, não havia motivo para hesitação diante de tamanha superioridade numérica. Defendia que aquela era a oportunidade ideal para restaurar a honra da humanidade e resgatar as belas das mãos dos goblins, incapaz de aceitar que fossem corrompidas por criaturas que desprezava. Nesse momento, Lin Tian ativou o olho de águia, observando cada movimento com precisão absoluta. Edward ainda tentou conter seus aliados, mas já era tarde. Gilbert avançou, segurando uma pedra mágica e entoando um feitiço de nível mundial: Floresta do Inferno. Seu poder revelava-se no auge, um arquimago de nível 99, dominando habilidades devastadoras como Ilusão de Videira Verde de Flanric e Banquete Explosivo de Vincent, amplificadas por seu artefato de esmeralda. Logo em seguida, Gilbert também ergueu sua pedra mágica, liberando outra magia de escala catastrófica: Domínio do Mal Extremo de Omichu. Uma névoa densa começou a se formar nos céus, cobrindo o campo de batalha com uma presença opressiva. No entanto,
Algo inesperado atravessou as nuvens naquele instante, interrompendo o curso natural da destruição iminente. Uma presença avassaladora desceu sobre o campo de batalha. Todos sentiram o peso esmagador daquela aura e foram forçados ao chão, incapazes de resistir. Algo gigantesco cruzava os céus. Edward foi o primeiro a reagir. Em voz alta, ordenou que todos se preparassem e se dispersassem, reconhecendo o perigo. Tratava-se de um dragão antigo, uma criatura de classe quilométrica. Gilbert, ao erguer o olhar, também entrou em choque. Não compreendia por que um dragão daquela magnitude apareceria naquele local. A criatura desceu lentamente, aproximando-se de Lin Tia. Ao encará-la, ele demonstrou reconhecimento. Havia meses desde o último encontro, mas agora o dragão havia crescido a um tamanho colossal. Xiao Ei tornará-se uma entidade verdadeiramente aterradora. Sem compreender a situação, Edward sacou sua espada e proclamou que aquele seria o dia em que se tornaria um herói caçador de dragões, disposto a abalar todo o continente. No entanto, antes que pudesse agir, algo ainda mais surpreendente ocorreu. Outras duas presenças surgiram nos céus. Lin Qian ergueu o olhar, surpreso ao reconhecer as novas figuras. Cicatriz também havia aparecido, acompanhado por um dragão branco envolto em relâmpagos. Gilbert, ao observar o dragão marcado por cicatrizes, lembrou-se imediatamente de sua identidade. Era o mesmo que a Aliança havia tentado subjugar anos atrás. Sua presença ali tornava a situação ainda mais incompreensível. Edward, agora visivelmente abalado, reconheceu a gravidade do cenário. Se já era difícil lidar com dois dragões de tamanho colossal, a presença adicional do lendário Dragão do Trovão, conhecido por ter massacrado milhões décadas antes, tornava qualquer tentativa de resistência praticamente impossível. Xiao Ei então falou, dirigindo-se diretamente a Lin Tia. Informou que havia sido chamada por um homem com características de ave, que alertara sobre o perigo. Não esperava, porém, que realmente existissem seres ousados o suficiente para desafiá-lo. Ao ouvir a palavra pai, o choque se espalhou pelo campo. Até mesmo Edward ficou paralisado. Lin Tia, mantendo a calma, pousou a mão sobre a cabeça de Xiao Ei e confirmou que havia solicitado ajuda. Em seguida, corrigiu sua forma de tratamento, instruindo-a a se referir ao mensageiro como tio Águia Canibal. Alice, observando a cena, ficou corada. Não conseguia acreditar que uma entidade daquele nível estava ao lado deles. Aquilo apenas reforçava a ideia de que Lin Qian era algo muito além do comum. Edward, completamente desconcertado, questionava a realidade diante de si. A aliança entre goblins e dragões parecia impossível dentro de tudo que conhecia. Enquanto isso, Gilbert, em voz baixa, sugeria ao irmão uma retirada imediata. A situação havia fugido completamente do controle, e enfrentar aquelas criaturas era equivalente ao suicídio. Propôs que deixassem o problema para especialistas, como o grupo de caçadores de dragões. Sem hesitar, ambos começaram a recuar desesperadamente. Lin Qian, porém, não permitiu. Sua voz ecoou com frieza, questionando se agora pretendiam fugir. Declarou que seu território não era um lugar onde pudessem entrar e sair livremente. Com uma aura esmagadora, deu a ordem. Xiao Ei e Cicatriz, após anos contidos, finalmente receberiam permissão para agir livremente. Era o momento de esmagar os inimigos. Desesperado, Gilbert tentou negociar. Alegou que não havia necessidade de um massacre e sugeriu um acordo para evitar perdas desnecessárias. Edward, percebendo que não havia alternativa, também tentou persuadir Lin Qian, oferecendo vantagens e prazeres em troca de sua retirada. A resposta, no entanto, veio carregada de desprezo. Para Lin Qian, não existia equilíbrio naquela situação. Tratava-se de um confronto completamente unilateral. Além disso, ao eliminar seus inimigos, todo o reino mágico naturalmente passaria ao seu domínio. Ainda assim, Gilbert insistiu, tentando ganhar tempo. Sugeriu que poderiam ajudá-lo a acalmar seus ânimos. Gilbert acompanhou a ideia, reforçando a proposta com um tom insinuante. Em seguida, ativou uma magia de transformação. Duas mulheres de aparência sedutora surgiram diante de Lin Qian, oferecendo-se com palavras suaves, tentando influenciar sua decisão.
A cena, no entanto, provocou indignação imediata. Edward, mesmo em meio ao caos, não conteve sua revolta. Questionou como dois reis poderiam se rebaixar a tal nível, abandonando completamente qualquer resquício de dignidade. Lin Qian permaneceu em silêncio diante da tentativa desesperada de manipulação. Sua expressão não demonstrava qualquer hesitação. Nesse instante, Xiao Ei surgiu atrás dele, imponente. Sem sequer olhar para trás, Lin Qian deu a ordem de forma fria e direta, questionando o que ela ainda aguardava. No momento seguinte, a dragão avançou para a linha de frente. Sua presença esmagadora fez o ar vibrar, e um rugido colossal ecoou pelo campo de batalha. A investida foi imediata, atacando em múltiplas direções. O pânico se espalhou entre os soldados, que passaram a gritar e recuar, conscientes de que qualquer atraso significaria a morte. Cicatriz apareceu ao lado dela, visivelmente tenso. Relembrou as ordens do Rei Dragão, alertando que os dragões não deveriam voltar a atacar humanos, sob risco de enfrentarem uma nova extinção. Xiao Wei, no entanto, não recuou. Declarou que estava protegendo seu pai, deixando claro que aquela situação estava acima de qualquer regra anterior. Lin Qian então interveio, garantindo que não havia motivo para preocupação. Mesmo que o inimigo recorresse ao grêmio de caçadores de dragões, ele seria capaz de lidar com a ameaça, ou até mesmo destruir toda a organização. Ao ouvir aquilo, Cicatriz deixou de hesitar. A decisão foi tomada. Com um rugido feroz, lançou uma imensa esfera de fogo contra o exército abaixo. O impacto devastador incinerou inúmeros guerreiros instantaneamente, espalhando destruição e desespero. Diante da aniquilação de suas tropas, os três reis perderam qualquer compostura. O instinto de sobrevivência falou mais alto, e começaram a fugir sem olhar para trás. No entanto, Gilbert percebeu algo que o fez parar por um instante. Não podia simplesmente assistir à destruição de 200.000 soldados do Reino Mágico sem reagir. Determinando-se, colocou a mão no chão e ativou uma magia de nível mundial. As enredadeiras do inferno se espalharam rapidamente pelo campo, avançando em direção a Xiao Ei com velocidade assustadora. A dragão percebeu o ataque imediatamente. Seus olhos brilharam com intensidade, e ela se virou, respondendo com o ataque de seu próprio elemento, uma força desconhecida e jamais vista naquele campo de batalha. Gilbert, ao testemunhar aquilo, ficou perplexo. Nunca havia visto um poder semelhante e questionou a natureza daquele elemento. Gilbert, porém, não demonstrou curiosidade. Apenas urgência. Ordenou que o irmão parasse de falar e fugisse imediatamente, pois já havia compreendido uma verdade inegável. Permanecer ali significava a morte certa.